Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenza, sou analista de investimentos CNPI e quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um vídeo. Roda a vinheta, produção! Show de bola, senhoras e senhores, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês mais uma análise de carteira dos nossos alunos, mais uma análise de carteira dos nossos clientes. Eu não sei se você já está acompanhando essa série, só que todos os meses aqui no nosso canal os alunos enviam as carteiras deles para nós e nós fazemos uma análise um pouco mais completa, um pouco mais aprofundada, damos algumas sugestões e quem sabe algumas dessas informações pode ser útil para você, para complementar a sua carteira de investimento também, ok? Então se você gostaria que eu fizesse análise da sua carteira, me chama lá no meu direct do Instagram, @RodolfoCos, você pode mandar as suas informações, eu vou fazer uma análise e quem sabe você pode ser um selecionado para a gente vir aqui e trazer a sua carteira para fazermos uma análise junto. E é importante lembrá-los que eu não vou falar o seu nome, você não precisa me falar quanto que você tem investido, quanto que é o seu patrimônio, não, são informações simples, quais são os ativos que você possui na sua carteira e a porcentagem que você possui de cada ativo na sua carteira. Se você também puder falar o seu preço médio, ajuda, mas fique à vontade, ok? Estou trazendo hoje a carteira de um aluno que eu achei muito interessante as informações que ele encaminhou pra gente, galera. Eu vou ler a mensagem que ele enviou. Talvez seja parecido com o que você também está passando. Ó, Rodolfo, não tenho muito tempo de acompanhar o mercado, por isso prefiro me expor somente em ETFs nos mercados internacionais. Sempre divido o meu portfólio em 4 ETFs, pensando em empresas consolidadas, empresas com grande potencial de crescimento, empresas pagadoras de dividendo e também no setor imobiliário. Você acha uma boa neste formato? Minha carteira está investida nesses ativos. Aí ele mandou aqui pra gente todos os ETFs. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de algumas informações muito interessantes que ele enviou. Primeiro, ele falou que ele não tem muito tempo de ficar acompanhando o mercado todos os dias. Por quê? Porque provavelmente este nosso aluno, este nosso cliente, ele trabalha em alguma outra coisa. E ele está no mercado financeiro ou pensando na sua aposentadoria ou pensando em um complemento de renda. Então ele não tem aquele tempo de ficar toda vez na frente da tela, olhando as principais empresas, qual tem oportunidade, qual não tem oportunidade. Talvez seja o seu caso. Talvez você também não esteja conseguindo acompanhar todos os dias o mercado financeiro, talvez você não tenha tempo de fazer isso. É a mesma situação desse nosso aluno, desse nosso cliente. E aí ele falou que por esse motivo ele prefere investir em ETFs. Nós já falamos aqui no nosso canal, já tem um vídeo gravado explicando para vocês o que é um ETF e como ele pode ajudar você a investir. Senhoras e senhores, eu acho o investimento em ETFs, principalmente na situação deste aluno em específico, neste caso, né, muito inteligente. Por quê? Porque quando você compra, quando você adquire um ETF, automaticamente você está adquirindo um portfólio de ações. E como um ETF ele é um fundo de investimento, precisa de algum gestor gerindo aquele fundo. Geralmente o gestor, para gerir algum fundo, ele é um cara estudado, ele é um cara que entende de mercado, ele é um cara talvez mais preparado do que você para tomar melhores decisões de investimento, decisões mais inteligentes. Então sim, é muito interessante você utilizar o ETF como um dispositivo para você iniciar os seus investimentos nos mercados internacionais ou até mesmo caso você não tenha tempo para ficar acompanhando o mercado. É como se você terceirizasse para uma outra pessoa tomar as decisões por você nos seus investimentos, certo? Só que ele falou também que ele sempre divide o patrimônio dele em 4 ETFs diferentes. Olha que interessante. Então ele não pega todo o dinheiro que ele vai investir e coloca em apenas um único ETF, não. Ele também diversifica em ETFs diferentes. Olha que interessante, galera, os ETFs em que esse cliente investe, ele gosta de um ETF de empresas consolidadas. Vai pensando aí ó, na sua cabeça, qual é
um ETF que você consegue negociar nos mercados internacionais que possui um portfólio, uma carteira de ações de empresas bem consolidadas no mercado. Além de empresas bem consolidadas, ele tem um outro ETF com empresas de grande potencial de crescimento. Um ETF com empresas de grande potencial de crescimento, Rodolfo, talvez um ETF de small caps, quem sabe? Pode ser, se aplica. Pensa aí na sua mente, quais são as empresas hoje que têm um grande potencial futuro de crescimento? Ele investe em um outro ETF que compreende empresas pagadoras de dividendos. Você sabia disso? Vocês sabiam que existe um ETF aonde ele só compra o administrador desse fundo, ele só compra empresas de ações que são pagadoras de dividendo? Pagadoras de dividendo de forma consistente. Olha que interessante. Pô, Rodolfo, eu quero uma carteira previdenciária. Quais ações comprar? Às vezes você não precisa comprar nenhuma ação, você só vai comprar um ETF que compra diversas ações. Interessante, né? E o último ETF que ele compra é setor imobiliário, tá? E também no setor imobiliário, ele escreveu aqui. Ou seja, são 4 ETFs diferentes, cada um com um tipo de negócio diferente, tá? Um pensando em empresas consolidadas, outra pensando em empresas com alto potencial de crescimento, outro pensando em empresas com grande pagamento de dividendo e outro pensando em empresas do setor imobiliário, né? Que são, aqui no Brasil a gente chama de fundos imobiliários, nos mercados internacionais são os REITs, beleza? E ele passou aqui pra gente quais são esses ETFs em que ele utiliza. O primeiro ETF que ele colocou aqui pra gente, senhoras e senhores, é o SPY. Ah, SPY, Rodolfo, não conheço esse ETF, sim. O ETF SPY, galera, o código é SPY, tá? Conhecido como SPY. Ele é um ETF que ele replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ele persegue o índice S&P 500. A partir do momento que você compra o ETF SPY, é como se você estivesse comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Claro, um pedacinho de cada empresa. E é este ETF que ele diz, que ele coloca aqui como sendo, aqui ó, empresas consolidadas. É esse que ele considerou como sendo o ETF de empresas consolidadas, tá bom? Aí eu quero trazer para vocês aqui a plataforma que eu estou utilizando para fazer o nosso conteúdo, é a plataforma XStation, da corretora XTB. Também é a corretora que eu utilizo para fazer os meus investimentos, tá? Aí como opção para vocês, além do SPY, né, que é o SPY, eu trago um outro ETF para vocês, que é esse daqui, ó, é o VOOL. É um ETF que está listada lá na Bolsa de Frankfurt, tá? A Bolsa de Frankfurt é a bolsa da Alemanha, senhoras e senhores. Ele basicamente também vai estar replicando o S&P 500, as 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Vocês estão olhando o gráfico diário, tá? Rodolfo, eu investir no SPY ou eu investir no VOOL é a mesma coisa? Teoricamente falando, sim, porque os dois ativos, eles compram, eles adquirem as 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Então, os dois ativos perseguem o S&P 500, mas veja, um está listada na Bolsa de Nova York, o outro está listada na Bolsa de Frankfurt. Ou seja, senhoras e senhores, eles possuem cotações diferentes, eles possuem movimentações de preço diferente, até porque um está cotado em dólar e o outro não está cotado em dólar. Então eles possuem um cotado em dólar e outro cotado em euro. Então eles possuem cotações diferentes. Por isso que quando a gente olhar o gráfico, por exemplo, do S&P 500 ou do SPY, pode ser que a gente encontre uma movimentação majoritária de alta para o mercado. Já quando a gente olha para o gráfico do VOOL, ele está em uma movimentação de queda. Por quê? Porque o câmbio também está
agindo neste ativo em que nós estamos analisando, beleza? Esse nosso aluno, esse nosso cliente disse que 25% da sua carteira está no SPY, tá? Está no S&P 500. Então, mais uma vez, trazendo para vocês um outro ativo, uma outra forma de pensar, né? O VOOL, que é também um ETF que replica o S&P 500, mas está listada na Bolsa de Frankfurt, ok? O segundo ETF que esse nosso cliente disse que está envolvido é o ETF QQQ. É isso mesmo, 3 vezes a letra Q, beleza? QQQ. Vou inclusive até pedir para a edição colocar aqui para a gente as letras, né, dos ETFs quando nós estivermos comentando com vocês. Então ele também disse que 25% da sua carteira e dos seus aportes mensais estão através do ETF QQQ. O QQQ, senhoras e senhores, é um ETF que ele replica o Nasdaq 100. É um ETF que ele adquire as 100 maiores empresas listadas na Bolsa da Nasdaq, que é conhecida nos Estados Unidos como a Bolsa de Tecnologia. Então olha que interessante, este aluno utiliza, né, o QQQ como investimento em grandes empresas com potencial de crescimento. Quais são as empresas que estão listadas na Bolsa da Nasdaq? Tesla, por exemplo, Apple, Alphabet, Microsoft, IBM, enfim, diversas empresas do setor de tecnologia estão listadas na Bolsa da Nasdaq. As 100 maiores empresas listadas na Bolsa da Nasdaq compreende o QQQ. Então o QQQ ele é um ETF que ele também persegue um índice chamado Nasdaq 100. É inteligente investir neste ETF QQQ para você estar exposto a empresas com grande potencial de crescimento? Sim, senhoras e senhores, é interessante, é importante. Pensa aqui, ó, a Apple. Você acredita que a Apple tem um grande potencial de crescimento daqui para o futuro? Eu acredito. Eu acredito que ela tem sim muito para expandir. A Microsoft, a mesma coisa. Boa parte, as pessoas às vezes pensam Microsoft e lembra só do Windows, né? Só que grande parte do portfólio hoje da Microsoft está em nuvem, né? Armazenamento de informações em nuvem. Então sim, eu também vejo que ela tem um grande potencial de crescimento. Então investir nesse tipo de setor, nesse tipo de empresa, eu acho muito interessante. Aqui na plataforma da Xstation, na corretora XTB, nós temos um ativo chamado EQQQ, tá bom? É os mesmos 3 Qs, só que tem o E na frente, EQQQ, ok? Que também, basicamente, é um ETF, inclusive vocês estão vendo na minha tela, né? Eu estou posicionado aí no EQQQ, ele é um ETF que também persegue as 100 maiores empresas listadas na Bolsa da Nasdaq. Ele não está cotado na Bolsa dos Estados Unidos, o EQQQ, não. Ele está listado lá na Bolsa do Reino Unido, beleza? Também na parte aí da Europa, e nós também conseguimos estar negociando ele pela plataforma Xstation. Rodolfo, o EQQQ substitui o QQQ? Teoricamente, né, nós temos basicamente os mesmos ativos, só que vocês precisam lembrar, mais uma vez, que são moedas diferentes, então não necessariamente as movimentações vão ser iguais, vão ser as mesmas, ok? Bom, para a gente continuar aqui a nossa resenha, ele passou um outro ativo em que ele está posicionado, o SCHD. O que significa SCHD, Rodolfo? Bom, inclusive nós podemos entrar aqui, ó, vou mostrar para vocês até, né, ó, a gente pode entrar aqui no Google e mostrando para vocês os ativos, né, ó, SCHD, vamos colocar aqui, ó, aqui, ó, já apareceu, tá? Então também é um ETF que está listada lá nos Estados Unidos, na Bolsa da NYSE, e este ETF, ele tem como principal objetivo a busca por empresas que são grandes pagadoras de dividendo. Então pega as empresas que estão listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Beleza. Agora deixa somente aquelas empresas que pagam um dividendo gordinho, um bom dividend yield. Pega essas empresas. Legal. Agora dessas empresas, pega as que
pagam dividendo de forma consistente e de forma crescente durante os anos. Então você vai fazendo um filtro. É basicamente o ETF que nós estávamos comentando com vocês, tá? O SCHD, aonde ele pega somente as empresas pagadoras de dividendo, um dividend yield alto, legal? E que são consistentes ao longo do tempo. É muito inteligente investir em um ETF como este? Sim, principalmente se você tem um perfil de investidor mais voltado ali para a área de geração de caixa, vamos dizer assim, né? Geração de receita, renda passiva, aposentadoria. Então é bastante interessante, legal? O próprio ETF já vai balanceando a sua carteira de forma inteligente. Aí, para trazer para vocês, na plataforma da XStation, nós temos o ativo IDVY, tá? O IDVY, senhoras e senhores, ele visa acompanhar o desempenho de um índice composto por empresas da Europa que pagam dividendos elevados também. Ou seja, não é o mesmo ativo. Não é o mesmo ativo. São ativos que têm basicamente o mesmo objetivo, buscar por empresas pagadoras de dividendo. Um do mercado americano, outro do mercado europeu. Esse que eu estou mostrando para vocês é o do mercado europeu, IDVY, tá? Está inclusive listado ali na bolsa de Amsterdã e vocês também conseguem se expor a este ativo através da plataforma XStation aí pela corretora XTB. Eu acho bastante interessante. E também esse cliente possui 25% da sua carteira e dos seus aportes em cima desse ativo. E o último que ele tinha comentado, que é o VNQ, que é um ETF também que adquire ativos atrelados ao setor imobiliário, como por exemplo os REITs. Tem um vídeo aqui no nosso canal também explicando para vocês detalhado o que é um REIT, qual a diferença de um REIT para um fundo imobiliário, né? Bem explicadinho ali, bem detalhadinho, tá bom? Então, basicamente, 25% da carteira deste cliente está no VNQ, que é um ativo, um ETF que adquire um monte de empresas do setor imobiliário. É legal também, por quê? Porque é uma forma de você diversificar ainda mais o seu patrimônio. E aqui eu trago para vocês, na plataforma da XStation, outro ativo que também está listado ali na bolsa de Amsterdã, né, que é o IPRP. Repita, IPRP, tá? Que ele vai proporcionar uma exposição a empresas imobiliárias da Europa que pagam altos dividendos também, certo, senhoras e senhores? Então vocês perceberam como que está dividida a carteira, o patrimônio desse cliente? 100%, algumas informações aqui, né? 100% em renda variável. Olha que interessante, um cliente que se expõe no mercado internacional e essa exposição do mercado internacional está 100% em renda variável. E dentro do seu 100%, ele dividiu 25, 25, 25, 25, 4 partes iguais. Uma parte, ele está pensando em empresas mais arrojadas com grande potencial de crescimento, que empresas como empresas listadas na bolsa da Nasdaq, ou seja, para esse tipo de investimento, ele não está nem aí com o pagamento de dividendo. É o tipo de investimento que vai potencializar a carteira dele, exponencializar a carteira dele. Outro tipo de investimento em empresas mais sólidas, mais consolidadas, onde você já tem uma receita mais tranquila, empresas geradoras de caixa, empresas líderes no mercado em que elas atuam, que é basicamente ali aquele ETF do S&P 500, né? O SPY, ok? Então, dificilmente alguma coisa vai dar ruim pensando no SPY. Então é como se fosse uma proteção de carteira, entre aspas, mesmo assim em renda variável. Então ainda está arriscado, ok? Depois, ele pensa em empresas pagadoras de dividendo, que pode ser também uma forma de proteção em momentos de crise, em momentos difíceis no planeta Terra, e um outro voltado para a parte de imóveis, também é uma outra forma de investir. Eu trouxe essa carteira do cliente porque eu achei muito inteligente e muito interessante da parte dele, principalmente pelo cenário em que ele atua, beleza?
Agora eu quero saber de você. Você já investia dessa forma? Você também só investe em ETF? Quais são os principais ativos que você está investindo no dia de hoje? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Combinado? E ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora também. Já deixa o seu like para dar aquela fortalecida no vídeo, fechou? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!